Oi, gente! Mais uma vez estou aqui para a gente ler mais uma parte, né, do livro Medicina da Alma, que é esse livro aqui, que a gente começou, né, já há uma semana, o estudo sobre ele, onde a gente tem o objetivo de buscar mais fundamentação, né, filosófico-espiritual sobre as terapias integrativas, as terapias chamadas também de holística, né, gente? Por quê? Porque são terapias que olham o ser humano, olha a nós como seres integrativos, né? Dotado de corpo físico, corpo espiritual, corpo mental e corpo emocional. Então, a gente vai hoje ler a partir da página 25, porque nós paramos na página 24, que é o quê? A biografia de José Glepper. Vamos nós? Me acompanha. José Glepper nasceu na cidade de Offenbach, eu acho que é esse nome, Offenbach, na Alemanha, no dia 15 de agosto de 1904. Era filho de judeus e, como tal, encontrou dificuldades para completar os seus primeiros anos de estudo, devido ao imenso preconceito reinante e à frieza com que era tratado, embora tenha nascido em um território alemão. Depois de muito trabalho, de muita luta, dedicou-se com afinco aos estudos, transferindo-se posteriormente para a capital, no Instituto de Física da Alemanha. Fez o curso superior, graduando-se em Física. Em seguida, viajou para a Áustria, onde se aperfeiçoou na Universidade de Viena. Ainda na capital austríaca, aproveitou o tempo para estudar medicina, o que lhe foi de imenso proveito, pois sabia por intuição que mais tarde enfrentaria grandes lutas em seu país, sendo um judeu nascido na Alemanha, e poderia beneficiar outras pessoas com o seu conhecimento a respeito da saúde e das enfermidades. Após longa permanência na cidade de Viena, enamorou-se de uma jovem, igualmente filha de judeus, comerciantes da capital austríaca, cujo nome era Herta Mischloy, nascida em Saarbrücken, na Austrália. Casando-se com ela, voltou para a Alemanha, indo morar em Berlim, onde passou a trabalhar com medicina e a lecionar física em comunidades judaicas, principalmente para aqueles mais pobres, atendendo gratuitamente em sua atividade médica. Em 1935 teve um filho, Rodolfo, e outro em 1936, de nome Kilane, quando a saúde da sua esposa veio requerer maiores cuidados da sua parte. Passado o transtorno, pôde em seguida desenvolver longo contato com Enrico Fermi, 1901 a 1954, físico italiano, o que lhe possibilitou maior aprofundamento em pesquisas atômicas, junto com alguns cientistas que realizaram, na época, pesquisas na área. Após esse período, em consequência dos estudos a que se dividiu em Viena, das muitas publicações que fizera em boletins especializados e principalmente das pesquisas realizadas sobre a orientação de Albert Einstein em 1879 a 1955, e outros grandes cientistas de então, José Glepper foi convocado pelo governo da Alemanha para ingressar em sua equipe de física, pois seu conhecimento era tal que despertava admiração nos físicos e estudiosos do regime nazista. Logo no início da Segunda Guerra, em 1939, foram confinados em campos de estudo e laboratórios completos que lhe foram cedidos para que desenvolvessem tecnologias
com vistas ao aperfeiçoamento dos combustíveis utilizados pelos alemães. O Dr. Giuseppe Klepper não sabia que esses combustíveis alimentariam as destrutivas bombas voadoras desenvolvidas por outro físico, as quais espalhavam muito sangue pela Inglaterra e fizeram sofrer multidões de vidas inocentes. Os nazistas eram muito desconfiados e subdividiam seu trabalho em equipes independentes para evitar a espionagem, coisa natural num tempo de guerra. Por isso, essas pesquisas eram realizadas em etapas, de modo que apenas certos comandantes da inteligência hitlista pudessem ajuntar as partes pesquisadas e montar o quebra-cabeça, isto é, chegar ao produto final. Isso se dava em todas as áreas, conforme nos relata o amigo Giuseppe Klepper. Após a ofensiva na Inglaterra, os cientistas foram trocados de lugar por razões de segurança, pois alguns deles estavam ilhados, sem muito contato com o comando supremo nazista. Foram todos orientados a desenvolver estudos e experiências, manipulando certos dados que lhe dariam subsídio para a criação da bomba atômica, pois naquela época já se sabia muito a respeito do assunto. O governo de Hitler indicou pessoas de sua confiança. Alguns cientistas, como Giuseppe Klepper, Oppenheimer e outros físicos, para realizar os testes necessários à construção de uma bomba nuclear, visando a possível vitória sobre os outros países. Ó, gente, tem uma notinha aqui, tá vendo? Tem uma nota, o livro, em quase toda página tem uma nota. Então eu vou ler aqui essa nota, ó. O nome de Oppenheimer é geralmente associado ao domínio da tecnologia nuclear e ao desenvolvimento da bomba atômica por parte dos Estados Unidos. Questionado sobre o porquê de relacioná-lo entre os cientistas de confiança do regime nazista, apontando-o como agente a serviço de Hitler, o que aparentemente constituiria um engano. O autor espiritual determinou que se mantivesse o nome do célebre pesquisador, exatamente no contexto em que é citado. Segundo ele, compete às pesquisas humanas estabelecer os laços entre Oppenheimer e o governo totalitário, embora esse fato possa não estar demonstrado nas evidências conhecidas do grande público. Prefere sustentar aquilo que, de acordo com seu ponto de vista espiritual, corresponde à verdade histórica, a fim de submetê-lo ao domínio tirano. Giuseppe Klepper relata que percebeu a tempo o que se passava e as consequências, caso se dedicasse ao desenvolvimento desse projeto. Resolveu então não terminaria a parte que lhe competia, adiando ao máximo a sua conclusão. Muito embora os demais cientistas do regime já tivessem acabado o trabalho que lhe cabia, de nada adiantava, pois dependia do seu, e ele nunca o dava por encerrado. Fala-nos o amigo Giuseppe Klepper. Oppenheimer já terminara aquilo que lhe fora confiado, nos estudos e experiências relativos à bomba. Von Braun, já muito adiantado em seus estudos, uniram-se a outros cientistas a fim de mais rapidamente promover o poderio alemão. Outros companheiros terminaram os testes e desenvolveram a sua parte, conforme foram solicitados, e eu apenas atrasava a minha parte, por chegar à conclusão de que não deveria participar desse projeto terrível. Foi quando o alto escalão do governo resolveu cobrar minha parte confiada, pois sem ela não poderiam concretizar os planos da bomba atômica.
E então descobriram que eu estivera protelando esse tempo todo, justamente para adiar o resultado, até que houve algumas interferências para impedir os desvarios do Comando Supremo da Alemanha. Sem as minhas pesquisas, ficariam impossibilitados de qualquer realização na área atômica. A minha decisão fora tomada após muitas lutas íntimas, pois eu sabia quais riscos correria. Não somente eu, mas também minha família. Após meditar muito, recorrendo nos valores morais adquiridos em anos de lutas e dificuldades interiores, não hesitei. Preferi sacrificar a mim e aos meus, a sentir na consciência o peso da destruição de milhões de vidas inocentes que sucumbiriam caso a Alemanha obtivesse o domínio da bomba atômica. Continuando, o amigo espiritual falou-nos. E assim, no dia 13 de abril de 1942, fui levado com minha mulher e meus 2 filhos para dentro de um forno crematório e fomos todos cremados vivos. Até hoje, me alegro por haver tomado essa decisão. Pude constatar que foi graças a ela que o poder do Terceiro Reich não logrou seus intentos em muitas das suas iniciativas. Com certeza, os imortais que dirigem o nosso mundo confiaram em mim, e em virtude dessa confiança e das convicções de meu espírito quanto aos valores eternos, continuarei deste lado da vida a trabalhar para que meus irmãos pudessem compreender e valorizar a vida sob qualquer forma que ela se manifeste, com o apoio da providência. Tenho certeza de que aquilo que realizei foi indicado por nossos amigos do mais alto, e sendo assim, fui convidado a promover o estudo e o trabalho que auxilie nas tarefas das quais me dedico. Agora, através desse trabalho, fazendo-se sempre presente, ora através da evidência, ora da audição, e na maioria das vezes, psicografia, o amigo espiritual vem brindar-nos com algum esclarecimento acerca de diversos temas, embora todos tenham como cerne as questões que dizem respeito à saúde espiritual. Convém observar que esses apontamentos conservam um caráter pessoal do seu autor espiritual. Representam seu próprio pensamento, destituído de qualquer ortodoxia ou espírito sectarista. Então, gente, hoje, com essa leitura, nós podemos conhecer um pouco da biografia do José Pegleber, que é o espírito que ditou, né, mediunicamente, esse livro, essa obra, né, para o Robson Pinheiro. Pessoal, é um espírito de alta escola, né, fez medicina, né, pela Universidade da Alemanha, né, se graduou em física, então participou como cientista, né, convidado do governo alemão para poder desenvolver a bomba atômica. Desculpa, gente. A bomba atômica. E diante do que ele tinha se comprometido com o plano espiritual, com o plano maior, ele não entregou a sua parte, né, a parte que ia consolidar a bomba atômica. Então a gente vê que dificuldade, né, ele passou, que conflito ele passou, né, sendo pressionado ali pelo governo, né, nazista para entregar a sua parte, e mesmo sabendo o preço que ele ia pagar de não entregar, né, a parte dele. É tanto que realmente pagou com a vida, né, dele, da esposa e dos 2 filhos, né, onde foram cremados, né, vivos, né, mas, como ele disse, né, não se arrepende, né, de ter feito isso. Ou seja, ele honrou o que ele tinha se comprometido antes de reencarnar. Porque a gente sabe que todos nós temos um plano reencarnatório, mas que quando a gente está
encarnado, né? Quando a gente está na carne, a gente realmente passa por provações, né? É difícil a gente manter aquele projeto. E o dele, né, foi realmente um projeto reencarnatório difícil, né? Mas que a gente sabe que grandes missões só são dadas para espíritos que já denotaram, já mostraram em outras encarnações que servem a Deus, servem a Jesus e ao plano maior, né? Então, ele foi muito bem recebido, acredito, no plano espiritual. Não, acredito que também na continuação a gente vai ver essa parte, mas por hoje a gente termina por aqui, tá? Mas lembrando, se você está gostando da leitura desse livro, né, junto comigo, a gente vai até o fim, tá, pessoal? Porque, ó, não sei vocês, mas às vezes a gente gosta de um livro, o tema é interessante, mas a gente começa a ler e depois a gente deixa lá na cabeceira da cama. Aí passa o tempo, aí a gente vai conseguir outros livros, vai comprar, vai adquirir, mas a gente fica com aquela sensação de, poxa vida, o tema é tão bacana, vai acrescentar tanto para o meu conhecimento, mas a gente não consegue terminar, ficar com aquela insatisfação interna, não é verdade? Porque eu passo por isso, eu acredito que vocês também. Então a gente vai até o fim. E ó, lembrando, se você está gostando, dá seu like, tá bom? Indica para um amigo que você sabe que gosta desses temas, esses temas de terapias, né? E espiritualidade, tá bom? Pessoas que gostam de estudar, curiosos, simpatizantes dessa área holística. E na próxima quinta-feira, não esquece, a gente está colocando aqui mais uma parte, né, do livro, mais um capítulo, que inclusive, já adiantando para vocês, será o prefácio do livro, tá bom? Então, não esquece, próxima quinta-feira a gente está aqui. Em nome de Deus, vai dar tudo certo. Beijão para vocês!